A gente tem um presidente da República aí com tudo isso na mão, não é? Óbvio. Só que a gente está com a inflação, um desastre, 33 milhões de brasileiros passando fome, gasolina chegando a R$10. Qual é a diferença desse governo do estado que a senhora está falando para um presidente da República com tudo isso e mais alguma coisa na mão e não consegue sequer ficar colado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas hoje, que aponta já a vitória do presidente Lula no primeiro turno? Eu queria que a senhora falasse sobre o que a gente está vivendo aí, esses 33 milhões de brasileiros passando fome, literalmente fome. O que acontece hoje é que nós temos uma situação política tão insegura e tão delicada que, ao mesmo tempo que a gasolina está chegando a esse ponto, nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que não permite que um CMS seja congelado, que um valor de gasolina seja reduzido, dizendo que isso é pré-campanha. Nós temos uma matéria da Veja dizendo como que institutos de pesquisa, está na capa da última Veja aí, que está nas bancas, como que institutos de pesquisas conseguem ser tão díspares em resultados de pesquisas, que você tem uma pesquisa em que Lula está na frente de Bolsonaro, o outro que Bolsonaro está na frente de Lula, em quem que você vai acreditar? Porque existe, infelizmente, uma verdade que precisa ser trazida à tona, e a pergunta é: qual é a verdade? O que nós temos hoje é um governo Bolsonaro que traz entregas para a população brasileira e que consegue enxergar, mesmo que nós temos pontos em que o país está resolvido. Não, nós não temos um país resolvido, mas nós temos um país em avanço. Nós temos um país que tem um Auxílio Brasil, que 2 milhões de baianos hoje recebem um Auxílio Brasil e que triplicou verba. Nós temos pessoas que passavam fome com R$90 de um Bolsa Família e que hoje recebem pelo menos R$400. É fato. E a Bahia é o estado brasileiro que mais tem contribuintes, porque tem menos empregos formais. E nós temos 2 milhões de baianos hoje dependentes do Auxílio Brasil. E que é real, ele tem hoje R$400, no mínimo. E se emprega, e se ele tem emprego que antes era algo que fazia ele omitir do empregador, não, por favor, não assine minha carteira se eu vou perder meu Bolsa Família, ele não, se ele tem um emprego de carteira formal, ele recebe um bônus de R$200. Nós temos benefícios para uma população que é simples. Olha o que mudou o país em relação ao Pix. Todo mundo tem um Bolsonaro hoje na vida. Hoje nós temos vários empregos informais que conseguem negociar com o Pix, que movimenta dinheiro pelo país. Nós temos políticas executadas a nível de recursos repassados para os municípios, e nós temos um problema de ingerência estadual. Quando nós temos recurso repassado, por exemplo, para as enchentes. Nós tivemos agora enchente no final do ano, enchente no sul da Bahia. Milhões entregues. Com esse recurso não entrega ao povo. Então, nessa disputa, eu tenho uma realidade de um país que não está totalmente resolvido, mas que ele alavancou, e que num cenário político mundial, pós-pandemia, o Brasil está em superávit de mais 1,5 em geração de emprego e economia num cenário internacional. Então, o que nós temos é um governo que mesmo... Agora imagina se a gente tivesse outro governante, ou até o Haddad como presidente do país, se não fosse Bolsonaro, com tudo que nós vivemos. Sem nenhum investimento, sem cuidar das pessoas, sem nenhuma política em prol das pessoas. Então, esse cenário, quando eu vejo, inclusive algumas pesquisas que eu sempre questiono e receio, é o que eu falo, e aí eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo. Você não precisa gostar de Bolsonaro. Você pode não gostar do jeito dele, você pode não gostar do jeito que ele se posiciona, do jeito que ele fala, mas Bolsonaro é um cara autêntico.